Olá, prosseguindo no estudo sobre o reino dos céus, neste vídeo vamos ver o que está em Mateus, capítulo 16, versículo 19. É o seguinte: E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Antecede a esta passagem um acontecimento muito curioso e é bem conhecido dos que estudam o Evangelho. É o seguinte: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, e dos principais sacerdotes, e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. É passagem bem conhecida. Mas o que acontece? Ali tem muitos elementos aqui que nós poderíamos analisar. Eu vou procurar me concentrar um pouco mais no versículo 19. Aqui Pedro, na primeira parte, para entender o 19, ele estava em sintonia muito elevada, Pedro. Tanto que ele recebe uma inspiração de Deus. Não vem da sua superconsciência e nem dele como encarnado para responder aquilo: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aquilo veio por inspiração muito elevada. Tanto que Jesus disse: Mas meu Pai que está nos céus. Ele não disse o vosso Pai. Se ele dissesse vosso Pai, é porque seria uma inspiração da sua superconsciência. Não veio dele próprio como espírito, não. Tipo uma inspiração, uma intuição. Veio de mais alto. Ele fala do meu Pai. O Pai, segundo Deus, segundo Jesus, né? Então ele estava em alta inspiração. Tanto que ele foi capaz de receber aquela intuição, aquela mensagem vinda de Deus, não é? Aí, mais atrás, mais para o fim, ele diz: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus,
mas só as que são dos homens. É um contraste. Ali ele estava em alta sintonia, recebeu uma mensagem superior. Aqui já era Pedro o homem, ele raciocinado, como ele diz ali, porque tu não revelou a carne e o sangue. Aqui embaixo, sim, era o Pedro encarnado, carne e sangue. Ele tirou da cabeça dele, ele com costumes do mundo. Uma pessoa inspirada em alto nível não está preocupada com as coisas deste mundo. Neste momento, Pedro estava, era o Pedro o homem. Ele diz ali, para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. O que é Satanás aqui? É o espírito mau. Ele foi inspirado pelo espírito mau porque ele entrou nessa sintonia humana, Pedro, e abriu espaço para esta inspiração. Então, Pedro tinha esta dualidade. Ele vivia entre dois mundos, o mundo superior, com Jesus, e no mundo material, quando ele assume aquela posição de protetor de Jesus. Isso é coisa humana, não é? Então, eu te darei as chaves do reino dos céus. Aqui é uma passagem muito curiosa, porque neste momento aqui, Jesus daria a chave do reino dos céus para Pedro, na condição de altamente inspirado, em sintonia superior. E não Pedro com esta sintonia inferior que aqui embaixo se revelou. Mas isso ele daria as chaves do reino dos céus quando Pedro se mantivesse estável na inspiração superior. E quando isso aconteceu? Em Pentecostes. Ali se abriu toda a mediunidade de Pedro e de muitos outros companheiros. Neste momento, quando Pedro, já tendo passado por grande sofrimento, havia negado Jesus e tudo mais, ele estava numa posição muito humilde. E com a abertura da mediunidade dele, com Pentecostes, a partir daí, ele se tornou uma pessoa extremamente elevada, porque ele estava em sintonia com o seu superconsciente, não mais com o consciente. Embora ele fosse um homem, ele já não era mais do mundo, ele era do reino dos céus. Então, somente isso aconteceria, eu te darei as chaves do reino dos céus após o Pentecostes. O que é a chave do reino dos céus? Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. É que Pedro passou a ter esta capacidade de, impondo as mãos, dar o que eles chamavam de dar este passe que abre a mediunidade das pessoas, que é o batismo com o Espírito Santo. Nem todos tinham essa capacidade, alguns tinham, como Moisés, quando lá no Monte Nebo ele chama Josué, impõe as mãos sobre ele, dá ao Josué essa capacidade também, que se abre a mediunidade dele. A partir daí, Josué passou a utilizar isto. Nós vamos ver isso em Paulo também, ele tinha essa capacidade de batizar com o batismo com o Espírito Santo. Nem todos tinham isso. Tanto que aquela passagem que Filipe foi para Samaria, estava fazendo a divulgação do Evangelho na Samaria, com grande sucesso, reunindo muitas pessoas, mas o Filipe, ele não tinha esta capacidade, como diz ali, de ligar na terra, será ligado nos céus, desligar na terra, será... Ele não tinha capacidade de dar o batismo com o Espírito Santo. Tanto que Pedro e João foram depois, saberam do sucesso de Filipe na Samaria, e passaram a fazer o batismo com o Espírito Santo, lá na Samaria. Paulo também isso acontece. E essa questão de ligar é isso, você abrir a mediunidade das pessoas através da imposição das mãos. Aí tem esta outra passagem que ele fala assim, e tudo que desligares na terra será desligado no céu.
Mesma coisa, uma pessoa médium que esteja usando isso para o mal, estes, como Pedro depois, Paulo, enfim, tinham essa capacidade de bloquear a mediunidade dessas pessoas, como aconteceu na Galácia, onde aquela jovem médium, que era leitora, faziam previsões, aquelas coisas todas, né? Vinham atrás de Paulo e Silas, quando eles iam lá para a praça do mercado para falar do Evangelho, ela aparecia exaltando: estes são filhos de Deus Altíssimo e tudo isso. Dias após dia, mesma coisa. Aparecia aquela moça falando isso aqui. Chegou uma hora que Paulo se aborreceu, foi até ela, falou com o espírito que a dominava, mandou o espírito sair dela e não voltasse mais. Praticamente fechou a mediunidade da moça. Tanto que ele foi apedrejado por isso. Quase morreu ali, não é? Mas é isso que eu entendo que está falando aqui. Tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Quando há o batismo do Espírito Santo, a pessoa passa a seguir a orientação de espíritos superiores que se unem a um médium agora que passou pelo batismo do Espírito Santo. Essa questão da pedra que edifica a igreja, é preciso deixar bem claro o seguinte: nós vamos ver em Efésios, carta de Paulo, capítulo 2, versículo 20 a 22, ele fala assim: Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Em algumas partes fala em pedra angular. E também vamos ver a primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7, fala assim: a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Os edificadores eram judeus, eles reprovaram Jesus e o levaram à cruz, não é? Então Jesus é a pedra da esquina, é a principal pedra na construção de uma muralha, na edificação de uma construção qualquer. Esta pedra que dá estabilidade, é uma pedra grande, bem colocada, para que todo o muro fique estável. Certamente Pedro era uma pedra desta construção, assim como os demais apóstolos e tantos outros que vieram depois, edificando o cristianismo na terra. Mas a principal pedra, a pedra de esquina, esse é Jesus, o Cristo. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele é uma das pedras, assim como outros, como Paulo, como Tiago, enfim, o próprio Filipe, etc., e tantos outros que vieram depois deles, edificando o cristianismo, que é a igreja, que é a comunidade das pessoas cristãs. Bom, aí está. Vamos então, encerrando esta passagem, são comentários caberia muitas outras observações, que o texto é muito amplo, né? Mas voltaremos, prosseguindo no estudo sobre o reino dos céus, no próximo vídeo, em Mateus capítulo 18, versículo 1. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.